O tema de hoje, mistérios revelados para os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não têm sangue israelita, judeu em suas veias. Então eu pergunto, aqui há gentios? Aqui há gentios ou aqui há judeus? Aqui há judeus. Não, aqui há gentios. Se há algum judeu entre nós, é bem-vindo, graça e paz, mas nós somos uma igreja gentílica. E há mistérios de Deus que foram revelados para você e para mim, para a igreja gentílica. Vamos ouvir a voz de Deus, vamos entender o que Deus tem a nos falar mais acerca destes mistérios. Efésios capítulo 3, versículos 1 a 7. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, entre outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Que esta palavra seja profunda em sua vida, lhe traga fundamentos sólidos, fortes, que feche brechas na sua vida para a destruição. Porque o povo do Senhor tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. Nesta noite, brechas serão fechadas pelo conhecimento que você vai receber e você não será mais destruído. Receba isto em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus bom, Deus maravilhoso, Pai da eternidade, nosso Deus, o nosso Deus que tem nome, Jesus Cristo, bendito, amado nosso, somos teus, ovelhas tuas, eleitos, escolhidos, predestinados em amor, desde antes da fundação do mundo, povo amado. Oh, obrigada, Senhor, porque tu nos escolheste de antemão, nos preparaste uma tão grande salvação. E hoje nós nos encontramos aqui, nos teus átrios, cumprindo um plano perfeito de vitória sobre esta terra. Por isso, fala ao nosso coração. Fala ao espírito dos teus filhos, Senhor. Levamos cativos todo o pensamento em obediência de Cristo. E agora nos submetemos à ação do teu Espírito pelo poder da palavra ministrada neste altar. Usa minha vida, Senhor. Usa os meus lábios, meu intelecto. Usa, Senhor. Usa. Eu sou serva. Eu não me pertenço. O que eu tenho não é meu, é teu. Usa para a tua glória, Jesus. E que todos nós, Senhor, vejamos a graça sobre graça invadindo a nossa vida e o nosso ministério. Em nome de Jesus, toda a igreja diz amém. Aleluia. Graças a Deus, pastora. Meus irmãos abençoados, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, filhos abençoados, filhos legítimos, filhos escolhidos, filhos predestinados, amados de Deus, pedras que vivem, não pedras de tropeço, pedras vivas, bom perfume de Cristo, reino e sacerdócio, povo de propriedade exclusiva de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre alguns desígnios de Deus, mas de um ângulo um pouquinho diferente. Nós vamos conhecer com detalhes a doutrina dos 11 apóstolos
Já estou aqui excluindo aquele que era filho da perdição, né? Que depois teve o seu lugar substituído por um outro eleito, um outro abençoado. Mas nós vamos estudar a doutrina dos 11 apóstolos e vamos estudar também a doutrina de um apóstolo específico, apóstolo aos gentios. Nós vamos ver onde começaram os primeiros apóstolos. De onde surgiu esta história de apóstolo, de apostolado? Onde isto começou? Lucas 6, 12 e 13. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Jesus, que foi orar. Orar antes de escolher, antes de decidir alguma coisa. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos. Eram vários ali, naquele momento. Era uma multidão. Ele chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então, a palavra apóstolo significa enviado. Discípulo é o que está na condição de aprendiz. Apóstolo é aquele que já aprendeu, já tem bagagem e agora, para uma missão específica, o Senhor envia. Alguém que é credenciado por Deus. Alguém que é honrado por Deus. Que tem o conhecimento dos desígnios e que é enviado para proclamar boas novas de grande alegria. Isto é um apóstolo. Os 12 apóstolos, na verdade são 11, né? Tirando aqui Iscariotes, filho da perdição. Estes 11 apóstolos são os homens que Deus chamou e lhes revelou a doutrina baseada no Antigo Testamento, o que eles conheciam, nos costumes judaicos, eram todos judeus, e mais a revelação de Jesus, do Filho de Deus, do reino de Deus. Então, 11 apóstolos foram chamados por Jesus, eles seriam enviados, credenciados, respaldados pelo Senhor, honrados por Jesus, e a eles foi revelada a doutrina do Antigo Testamento, os costumes judaicos, mais Jesus como Filho de Deus, o Messias, e o reino, o que era o reino de Deus, espiritualmente falando. Tudo que eles, então, saíram a proclamar, tudo que eles pregavam era a lei mosaica, mais Jesus, mais a revelação do reino. Eles pregavam isso. A eles, Deus revelou toda a lei, os detalhes da lei, mais Jesus, que veio cumpri-la e andou com eles. E eles tinham então o testemunho do Jesus na carne, do que eles viram Cristo fazer. Tanto no cumprimento da lei, como nos prodígios, nas maravilhas, nos milagres que eles presenciaram. Volte comigo a Efésios 3, agora o versículo 5 que diz assim: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Está falando que existe um mistério que em outras gerações não era conhecido da humanidade. Um mistério que estava oculto. Como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então, aqueles 11 apóstolos não conheciam o que Deus tinha para revelar aos gentios. Isso que nós lemos aqui é Efésios. Isto aqui é já o apóstolo Paulo escrevendo aos gentios, dizendo que em outras gerações, em outras épocas, em outras eras, o mistério continuava oculto, porque não era nem para aquelas pessoas, nem para aquelas épocas, mas que agora foi revelado, esse mistério foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. A partir do apóstolo Paulo, então, vem uma revelação de algo que ficou escondido durante muitos anos, de gerações anteriores, vem esta revelação aos gentios. Aqueles 11 apóstolos não conheciam o que Deus tinha para revelar aos gentios.
Aqueles apóstolos falavam de abluções, falavam de batismos, falavam de juízo final, eles falavam de coisas do judaísmo, eles falavam de coisas até do reino, que eles haviam ouvido de Jesus e dos milagres que eles tinham presenciado. A palavra diz que Deus revelou coisas nos últimos tempos que eram mistérios ocultos. Mistério já é uma coisa que ninguém desvenda. Quando está oculto é que Deus diz, vai ficar guardado até que eu queira revelar, contar estes segredos. Esses mistérios ocultos eram para os gentios. Isso lhe interessa? Amém? E para quem Deus revelou os mistérios ocultos para os gentios? Vamos ver. Romanos 11, 13. Por favor. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Paulo está escrevendo novamente para uma igreja como a nossa, de pessoas que não tinham sangue judeus em suas veias. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos... glorifico o meu ministério. Então Paulo estava dizendo, olha, eu sou apóstolo aos gentios, ou dos gentios. Nenhum outro falou isso. Pedro não falou isso, Tiago não falou isso, João não falou isso. Só o apóstolo Paulo, que não era um dos 11. Então aqui Paulo está dizendo, eu glorifico o meu ministério, porque eu fui escolhido para ter a revelação dos mistérios que estavam ocultos de gerações, para levar esta revelação destes mistérios aos gentios. Então, é muito importante que você entenda isso, porque essa palavra gentil, quando ele diz assim, eu sou o apóstolo dos gentios, e depois ele foi muito perseguido pelos judeus, e ele era um judeu na carne, o apóstolo Paulo, quando ele levantava a voz, quando ele falava e proclamava que ele era apóstolo aos gentios, ele era mal visto. Porque para os judeus, gentil era um povo qualquer. Gentil, sabe como eram chamados os gentios pelos judeus? Cães incircuncisos. Gente suja, gente que não vale nada. Gente pecadora, suja, embaçada, que não tinha parte com Deus nem com eles. Então Deus levanta o apóstolo Paulo para ir aos gentios. E levanta 11 apóstolos que ele mesmo, no cumprimento da lei, ensinou sobre as coisas do reino. Jesus andou com estes 11, estava cumprindo a lei, pagando o preço da lei, para encerrar na cruz esta lei de Moisés. E enquanto ele cumpria a lei, ele ensinava estes 11 as coisas do reino. Mas foi ao apóstolo Paulo que Deus revelou a graça de Deus. Quem está compreendendo? Então, Mateus, Lucas, João, eles não tinham a revelação da graça. Eles conheciam judaísmo, a lei, eles conheciam sacrifícios, todos aqueles ritos, eles conheciam Jesus, que estava se apresentando como o Messias, o Filho de Deus, e eles conheciam o quê? Os mistérios acerca do reino, não acerca da obra que Deus tinha para os gentios. A coisa ficava só ali entre os judeus. Em Efésios 3:2 está escrito assim: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça. Dispensação é um período de tempo em que Deus fala uma palavra específica para um povo específico. Isto é uma dispensação, também chamado de pacto, de aliança, de época. E aqui diz assim, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação, deste tempo pleno da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Paulo assume que é ele que leva a graça de Deus para os gentios. Está assumido aqui em Romanos, está assumido aqui em Efésios, daqui a pouco a gente vai ver isso em Gálatas também. Então, Jesus chamou a Paulo e lhe confiou uma dispensação inteira. Um período com uma mensagem, com mistérios para um povo específico. Graça de Deus. Só a Paulo foi confiada a graça, a mais ninguém. Nenhum outro apóstolo. E qual é o drama da igreja de Cristo hoje? Você quer saber?
é que a Igreja de Jesus Cristo não compreende que existe uma mensagem para os judeus, uma mensagem que é para o povo judeu, chama-se dispensação da lei. E existe uma mensagem que é especificamente para os gentios, que se chama graça de Deus, dispensação da graça de Deus. Quem está compreendendo? Então é um drama isso. A falta deste conhecimento, a falta desta revelação é dramática. Porque a lei era um ministério de condenação e morte. A graça é um ministério de justiça e vida. A graça é um ministério superior. A sua glória, a glória da graça não desvanece, não acaba, não termina nunca. A lei não. A lei é um ministério inferior. Ela teve glória, mas já desvaneceu, já terminou. Não tem mais glória, não tem mais sentido, não tem mais efeito, não serve para mais nada. A lei é inferior, a graça é superior. Então, se eu conheço um ministério superior, por que razão eu vou me envolver com um ministério inferior? Se eu tenho coisas melhores e superiores da parte de Deus, por que eu vou ficar com coisas piores e inferiores? Não vou. Amém? Dê um aplauso, vai. Você quer aplaudir ao Senhor? Você tem coisas melhores e superiores. Vamos fazer uma questão para o nosso irmão, para a gente, já sacudir um pouquinho aqui a mente e pensar. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado. Se você tem algo melhor, você fica com o pior? Você tem algo melhor, você fica com o pior? Você está entendendo a graça? Você está entendendo a lei? Você tem a revelação da graça. Você vai querer alguma coisa com a lei? Não. Então, ao nosso ministério, agora vamos trazer para a nossa vida, para o nosso contexto. Ao nosso ministério, Deus confiou a revelação da dispensação da graça de Deus. Não fomos nós que quisemos, porque nós nem sabíamos que existia isso, amados. Nós estávamos num legalismo severo, com uma confusão generalizada, fazendo tudo que o sistema religioso nos mandava fazer, nos ensinava. Nós ali, de bom coração, todos nós estávamos lá, nós não sabíamos nada disso. Deus chamou, Deus revelou os mistérios, e Deus nos chamou como ministério para pregar a graça de Deus. Nos confiou esta revelação da dispensação da graça. Nós não podemos, de jeito nenhum, voltar para trás. Deus nos leva para um negócio superior, nós vamos voltar para o inferior? Não. E nós não pedimos isso a ninguém, nós não fomos a seminários sentar e aprender sobre a graça, nós não nos esforçamos na carne para obter esse conhecimento, nós não fizemos algo para barganhar com Deus, para Ele nos revelar a graça, mas Deus quis assim. Ele escolheu a mim, escolheu a você, nos colocou no ministério e Ele quis revelar a sua graça. Algo superior. Amém. Efésios 3:3 diz: pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Paulo havia, amados, estudado. Paulo era um homem culto, preparado, secularmente falando, religiosamente falando, preparadíssimo. Paulo havia estudado com o maior rabino de sua época, que era Gamaliel. Ele aprendeu tudo a respeito da lei. Ele aprendeu tudo sobre os costumes judaicos. Ele aprendeu tudo de cerimônias, de luas, de dias de festas, de sábados, de comidas, de bebidas, sacrifícios, muitas proibições, muitas regras, muitas condenações, 613 mandamentos, cheios de coisinhas e roupas e paramentos e detalhes. Paulo sabia tudo disso. Mas Deus escolheu Paulo para mostrar aos gentios que os gentios agora fazem parte da igreja, porque não faziam antes. Então, era um povo cães incircuncisos,
povo asqueroso, povo sem Deus, povo profano, povo sujo. Paulo, o Senhor pega Paulo e diz, Paulo, vai falar para os gentios que lá no meio deles tem escolhidos meus. E que estes escolhidos meus, que não são judeus, esses escolhidos meus, eu estou fazendo parte agora da minha igreja. Porque só os judeus eram considerados povo de Deus. Então Paulo vai anunciar isso. Versículo 6 diz assim, a saber que os gentios são co-herdeiros, herdeiros juntos, membros do mesmo corpo, agora estão no mesmo corpo, e coparticipantes, participam junto com os judeus da promessa. Agora, como é que os gentios passam a ter direito a todos os benefícios? Em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Então, como é que nós tivemos direito a todas as coisas, as promessas? Por Jesus, pelo Evangelho. Diga, é por Jesus, pelo Evangelho. Então, a grande novidade que Paulo trazia era que os gentios também faziam parte da igreja de Jesus. Porque os gentios não se sentiam parte da igreja. Nem eram parte da igreja. A igreja, que era uma novidade também naqueles dias, a igreja, na verdade, começa aqui, com o apóstolo Paulo. Foi por intermédio de Paulo que Deus mostrou uma doutrina que era radicalmente diferente daquilo que o judaísmo conhecia. Paulo trouxe a radicalização total para os seus dias. Paulo trouxe a quebra total de tudo que eles conheciam. Era uma doutrina totalmente oposta. Entendam quem foi o apóstolo Paulo e o chamado dele. E quem é você. Então, o mistério que estava oculto, o mistério da vontade de Deus que ele revelou a este altar, é o que eu tenho lhe passado para que você saiba, inclusive, por que é que você está aqui. Porque você não está aqui à toa, você tem desígnios de Deus na sua vida, há propósitos eternos, nós estamos aqui cumprindo um plano de Deus. Então, a importância desta revelação vai muito mais além do que nós podemos imaginar. Você pensa que você está apenas sendo membro de uma igreja? Não, querido. Tem muito mais de Deus para você. Tem muito mais coisas aí desencadeando que você não vê. Mas o mundo espiritual tem planos para a sua vida. Você é um escolhido para esta revelação. Para esta dispensação da graça de Deus. Amados, eu vou falar uma coisa. Eu não quero chocar a igreja. Mas é real. Você tem que, pelo Espírito, entender. Você é um crente, como os outros crentes. Todos nós estamos em Cristo Jesus, somos salvos por Ele e por graça. Só que você é um crente da graça, para viver esta dispensação. Então, o que acontece conosco? Nós não somos melhores que ninguém, mas nós vivemos num pacto melhor do que a lei. Então nós estamos num patamar acima, superior, glorioso, sobreexcelente. Você está entendendo? Mesmo? Efésios 2, 14 e 15. Porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual, Jesus, de ambos fez um. Agora você sabe, de ambos quem? Quem era povo de Deus? Só judeus. E nós agora somos do mesmo povo, co-herdeiros, co-participantes, direito às promessas. Dos dois, o que ele fez? O qual de ambos fez? Um povo só. Os judeus têm ciúme, eles não aceitam isso. Eles sabem, porque está escrito nos profetas, que Deus amou um povo que não era judeu. Mas eles não querem ouvir falar sobre isso. Porque até então, eles eram o quê? Os queridinhos do papai. Mas o papai tem outros queridinhos que não têm sangue israelita em suas veias. E de ambos os povos, ele fez um. Ele ama os nossos irmãos judeus, mas ele nos ama também.
E o que Jesus fez? Olha o que Jesus fez. Tendo derribado a parede da separação que estava no meio, entre judeus e gentios, os cães incircuncisos. Era uma inimizade, Jesus derrubou. Eles não aceitam, mas Jesus derrubou. Não existe mais a parede. Amém? Bom, nós estamos entendendo aqui o que está acontecendo. Aboliu. O que aboliu? Tirou, removeu. Na sua carne, aonde? Na cruz. Na carne moída, aquele sangue derramado, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Qual era o muro que separava? A lei. O Senhor aboliu a lei. Tirou o muro de separação. O que era a lei? A lei dos mandamentos na forma de... Faça isso, não coma aquilo, não suba aquilo, não use isso, põe pano de saco, olha o sexta-feira, olha o sábado, olha o porco, olha o peixe, olha isso, olha aquilo. Para que dos dois criasse em si mesmo, em Cristo, um novo homem, fazendo a paz. Aleluia! O mundo precisa entender, amados, que Jesus promoveu a paz entre judeus e gentios predestinados. Tá bem? Bom, como é que as pessoas vão saber disso? Somente nas 14 epístolas, cartas do apóstolo Paulo, é que nós encontramos a doutrina genuína da graça de Deus. A maneira de viver do novo pacto, o nosso destino. Você quer saber o que é para você? Leia de Romanos a Hebreus. E o resto da Bíblia? Quando você conhecer a doutrina da graça, os mistérios que estavam ocultos, mas que foram revelados e são para você... Quando você conhecer este pacto de melhores e superiores promessas, você vai lá no Velho Testamento e aos teus olhos vai saltar, todas as evidências vão saltar da graça de Deus. Você vai falar, isso é judaísmo? Ah, isso é para mim. Ah, esta promessa eu recebo porque eu fui feita coparticipante, co-herdeira. Isto aqui é rudimento, isto é para os judeus, isto era a lei de Moisés. Você tem olhos iluminados para ver o que é para os gentios e o que era para os judeus. Você está entendendo? Amém mesmo? Romanos 3, 21. Mas agora, ele não derrubou a parede? Encerrou a lei? A lei de ordenanças, todo sacrifício, 613 mandamentos. Aboliu ou não aboliu? Porque a gente prega que aboliu, vem outro. O que vocês estão pensando? Nós não estamos pensando, nós estamos crendo naquilo que está escrito. Se está escrito, nós cremos. Aqui não tem eu acho, eu não acho. Eu afirmo aquilo que Deus revelou através da palavra de Deus. Então, agora... Sem lei. Sem lei. Não sou eu que estou falando, a Bíblia que está dizendo. Agora, sem lei, neste pacto, nesta dispensação, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Jesus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Eles viram Jesus. Os profetas profetizaram de Jesus. Amém? E Jesus se manifestou para a justiça, para justificar pelo seu sangue aqueles que eram predestinados para a salvação. Amém? Diz, agora não há mais lei. Diga, sem lei. Então, agora é a justiça de Deus. E você pode perguntar, bispo, mas o que é a justiça de Deus? É a graça. A graça é a justiça de Deus. Então, vamos ver agora, rapidinho, algumas diferenças entre a doutrina dos apóstolos e a doutrina do apóstolo Paulo. Porque é diferente. Gálatas 2,6. Você promete que não vai ficar chocado? Não pode, né? Se você é filho, você recebe a palavra, então traspassa ao seu coração. Quem é que fica chocado? O joio. Não é bem assim. Não, é bem assim. Vamos lá. Gálatas 2,6. E quanto àqueles, olha o que Paulo diz agora. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quer dizer que tem gente no meio evangélico, que sempre, desde o tempo de Paulo, parece ser de maior influência, não é, pastor Henrique? São aqueles, né? Vocês sabem aí, não preciso falar mais nada. Tem os que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, ele diz, não me interessa, para nós também.
Porque tem gente querendo que eu fique aqui comentando coisas que estão acontecendo por aí. Eu não vou perder o meu tempo, nem o seu, com coisas que Deus, justo juiz, há de julgar. Nada ficará em oculto que não venha a ser revelado. E eu não vou tomar defesa de ninguém, porque eu posso falar pela minha vida por esse altar. E vou dar conta de cada ovelha diante do Senhor. O que fugir daqui, meu amado, não me pertence. Ah, mas você não tem dó? Dó. Deus é soberano. Deus sabe livrar o piedoso, diz a palavra. E a palavra de Deus também diz que porta que Deus abre, ninguém fecha, mas porta que Deus fecha. Não tem jejum de uma igreja inteira, um ministério inteiro que abra. Quando Deus diz, a justiça virá, nada ficará oculto. Chega de ovelha enganada. Amado, chega. Então assim, Deus não aceita a aparência do homem. Tem muita coisa aí que é aparência. Olha o que está escrito. Volta para mim. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo. Quem eram os de maior influência que Paulo se referia? Você sabe quem era? Era Pedro, Tiago, João, Marcos. Eram eles. Pareciam ser de maior influência. Vieram antes dele, andaram com Jesus. Ele não andou com Jesus, não é, pastor Maurício? Nem conheceu Jesus na carne. Então, quem é que parecia ser de maior influência? Pedro e Tiago. A galera lá, que andou com Cristo na carne. Aí ele diz, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo, que me pareciam ser alguma coisa. Olha, que me pareciam ser alguma coisa. Pareciam ser alguma coisa. Nada me... Ele foi conversar com aqueles que pareciam ser de maior influência. Ouviu, até aqueles que andaram com Jesus, e ele diz, nada me acrescentaram. E agora? 11 apóstolos, mais os adjuntos, nada acrescentaram à vida de Paulo. Vou lhe dizer uma coisa, se você seguir a doutrina dos 11, nada vai lhe acrescentar, só confusão na cabeça. Porque a doutrina dos 11 não é para você, nem para mim. Entendeu? As pessoas estão seguindo a doutrina dos 11. Aliás, tem uma aí que não é dos 11, é dos 12. Versículo 14. Também é confusão na cabeça. É depressão. Deixa aqui abrir um parênteses, eu já fecho já. É muito triste, muito triste. Muito triste. Chegou até nós um pedido de oração de um rapaz que frequentava G12, se tornou líder de célula, e com essas coisas da regressão, dessas coisas do diabo, ele regrediu, teve um incidente na sua infância, ele não conseguiu equacionar essa questão, não está em igreja nenhuma, era um pregador, e é homossexual assumido hoje. Eu quero dizer que benefício traz essa regressão, esse encontro, isso é demônio, e nós estamos aqui fechando esse parêntese. Próximo, versículo 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, então, há uma verdade do Evangelho. Ele diz que tinha uns que pareciam ter muita influência, saber tudo. Os legalistas são sempre estufados, me desculpem, amados, mas chega cada pessoa aqui e diz assim, eu sou pastor há 50 anos da igreja tal, eu sou pastor... mas essa é a sua credencial? A minha não é essa. Eu sou uma mulher de Deus, da graça de Deus, estou aqui para servir ao Senhor. Eu sou isso, eu sou aquilo. As pessoas vêm querendo influenciar pela aparência. Só que ele diz aqui, nada me acrescentou. Não tem nada para acrescentar. Quando você conhece a graça, não tem mais nada da lei que vai acrescentar na sua vida. Então diz que quando ele viu que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, eu não estou aqui inventando que era Pedro, Tiago, era. Quem é Cefas? Pedro. Então ele disse, vi que eles não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Ele disse, olha, cara, o negócio está feio entre vocês, hein? Disse a Cefas na presença de todos que Paulo era esse. Gente, que ousadia, que convicção. O que ele disse? Peraí, Pedrão. Se sendo tu judeu, vives como gentil, porque o gentil não tem lei.
Sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu? Por que você obriga os gentios a viverem como judeus? Está vendo a hipocrisia? Você está vendo qual é o drama da igreja? De hoje também? Já existia isso lá atrás. Agora você vai entender por que perseguiram Paulo. Porque Paulo botava o dedo em riste e dizia que, seja Pedro, seja Tiago, vocês não estão procedendo corretamente segundo o evangelho. Vocês são judeus e estão vivendo igual os gentios. Não querem lei, que é pesado, é condenação, é maldição, é morte. Agora, vocês fazem religião. Vocês obrigam os gentios que não têm lei a viverem como judeus. Por que você está fazendo isso, Pedro? Pergunto-vos, o que os pregadores fazem hoje, irmãos? Obrigam os gentios a viverem como judeus. Vão para o monte, faz pano de saco, põe cinza na cabeça, guarda sábado, não come porco, não bebe isso. Vigília e vigília, e jejuns e jejuns e jejuns. Isso é judaísmo. Você não tem lei. Os nossos irmãos cristãos, crentes em Jesus, precisam saber que eles são livres para a glória de Deus. O Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, não com a carne, e em verdade. Amém? Esse é um drama muito sério. Paulo disse, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho. Toda pessoa que segue a lei não anda corretamente segundo a verdade do evangelho. Está fora. O evangelho, único evangelho, é a graça de Deus. Verdadeiras boas novas de grande alegria. Não existe outra não, é a graça mesmo. Versículo 12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, meu amado, Tiago era o do óleo. Por isso que nós não ungimos aqui com óleo. Antes de chegarem alguns da parte de Tiago, tinha a turma de Tiago. E ele está dizendo, Pedro, antes de chegar o povão da lei, da chefia, comia com os gentios. Quando, porém, chegou os legalistas. O que eles fizeram? O que Pedro fez? Afastou-se dos gentios. E, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Que medinho, hein, Pedro? Quer dizer, a turma do legalismo não estava perto. Ele sentava com os gentios e dizia, gente, como a graça é maravilhosa. Que coisa boa. Não tem nada daqueles ritos. Jesus é maravilhoso. É por graça, é por fé. Chegava Tiago e a turma dele, Pedro, não conheço. Aí lavava a mão não sei quantas vezes. Aleluia. Vamos para as vigílias. Vamos para as batalhas. Vamos ralar. Vamos fazer. Vamos acontecer. E veja como é que Paulo fala da sua chamada, só para você entender, né? Porque Paulo falava com essa autoridade, porque sabia o que Deus tinha colocado nas mãos dele. Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo não da parte de homens. Se Paulo disse isso há 2000 anos, é que já devia ter uns lá também, que não era da parte de Deus, não é? Você sabe quantos apóstolos surgiram no nosso país depois do apóstolo Miguel Ângelo? Tem as bacias. Todo dia na rádio surge um novo. Todo dia. Estou falando no Brasil, eu nem vou para longe. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, porque tem homens que se intitulam apóstolos ou que fazem outros apóstolos. Nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo disse que ele não era apóstolo por causa de um chamado humano, mas apóstolo por Deus. Gálatas 2:7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, esse é o evangelho da graça que Paulo pregava, que não precisava mais circuncidar o prepúcio, não tinha mais as obrigações do judaísmo. Quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, foi confiado a Paulo. Como a Pedro o da... Será que está claro para a igreja? Nós somos contra Pedro? Não. Há um desígnio de Deus na vida de Pedro. Pedro, o evangelho da circuncisão. Paulo, o evangelho da... Pedro, lei. Paulo, tudo bem? Ai, como vocês não gostam de Pedro. Como não gosta de Pedro? Tudo que Pedro fala, com a revelação da graça, porque ele só escreve 2 epístolas, depois que ele anda com Paulo e conhece a graça.
Não sei se você reparou bem, né? Mas o que Pedro fala, você já vê as evidências da graça na vida dele. E o que Pedro fala, e o que você vê da vida de Pedro, é um homem como outro qualquer. Cheio de carne, cheio de insegurança. Por quê? Ele andava com Cristo na carne, era tudo novidade para ele. Meu Deus, eles não sabiam nem que Jesus era Deus. Ficavam ali, mostra-nos o Pai. Jesus dizia, tanto tempo eu estou convosco que vocês não me conhecem. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Há tanto tempo eu estou convosco que vocês não me conhecem. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Gente, eu e o Pai somos... Você vê como a lei só vê na carne? Eles não viam que Jesus era o próprio Deus encarnado. Você percebe como a lei engessa as pessoas, né? As pessoas, né? Então eu pergunto, se Pedro recebeu do Senhor o evangelho da circuncisão, como é que eu vou seguir Pedro? Como é que nós vamos seguir Pedro? Se eu fizer isso, eu estou seguindo o judaísmo. Eu estou seguindo a lei, eu estou seguindo a maldição. Eu estou seguindo condenação e morte para a minha vida. O que os da circuncisão faziam? Paulo diz, não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho. Versículo 13. E também os demais judeus, dissimularam. Isso aqui está falando da patota religiosa. Dissimularam com ele, com Pedro, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação dele. Sabe o que aconteceu? Sabe o que é dissimulação? Fingimento. Dissimulação e fingimento. Isso significa que tinha gente lá que pregava e que fingia, que dissimulava. Os pregadores da lei fingiam. Disse Paulo aqui na Bíblia. Muita gente hoje finge que é crente. Muita gente finge que é dizimista. Muita gente finge que é fiel. Muita gente finge que é pastor. Muita gente finge que é apóstolo. E olha que Barnabé era um discípulo de Paulo. Ele ouvia Paulo, ele ouvia a graça. Olha o perigo de alguém não ter fundamentos firmes na sua vida e se meter com o judaísmo, com a lei. Barnabé era um discípulo de Paulo, preparado para ser um apóstolo. Mas foi tanto fingimento da lei, foi tanta dissimulação, que Barnabé deixou-se levar pelo judaísmo, chegou até a permitir ser circuncidado, amados. Olha que absurdo. A nossa vida é tão importante que nós não podemos viver de judaísmo. Quero falar sério com a igreja sobre isso. Nós não podemos viver de tradições, de proibições. Nós não podemos estabelecer a nossa vida sobre um pacto, uma aliança cheia de defeitos, cheia de condenação, cheia de maldição, e uma aliança que não existe mais. Jesus encravou na cruz. Nós temos que ser regidos pelo regime do Espírito Santo, amados. Não da letra. Olha Paulo dizendo em 2 Coríntios 3,6. O qual nos habilitou, somos habilitados por Deus, para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra. A letra é a lei. Não da lei. Não dos mandamentos, da regra, dos 613. Mas do Espírito. Você é um ministro da dispensação do Espírito. Porque a letra mata. Mas o Espírito vivifica. Diga glória a Deus. Diga a letra mata. Diga a lei mata. 1 Timóteo 6,3. Se alguém ensina outra doutrina. O que é outra doutrina? Qual a doutrina que Paulo pregava e ensinava? A graça. Pegue a graça. Tudo que sobrar é outra doutrina. Quer dizer que a lei é outra doutrina? Se alguém ensina outra doutrina, e aqui entram todos os ensinamentos humanos, tirando a graça. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus, qual eram as sãs palavras? Quais eram as sãs palavras? Graça e verdade. Graça e... Então, se alguém ensina outra doutrina, fora da graça, e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, graça e verdade, e com o ensino
Segundo a piedade. Piedade é graça. Se não concorda, se não se submete com o ensino da graça, olha o que essa pessoa é. Olha. Porque tem gente que você começa a falar de predestinação, que Paulo dá um banho, né? Fala de salvação eterna, você fala do selo do Espírito Santo na hora em que crê para a salvação, a gente diz, não é bem assim. Isso é outra doutrina, não é bem assim, o porquê? A pessoa que não concorda com o ensino da graça, a pessoa que não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, o que é? Enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras. Não é verdade? Você já pensou, já teve a experiência de sentar com alguém que crê em outra doutrina? Mas não é bem assim. Mas vamos ver a genealogia. Quem foi a avó de Davi? Mas aqui não está escrito que Jesus vai voltar. Está escrito quando ele vier. Bom, ele só pode vir quando ele voltar. Ele só pode voltar quando ele vier. Amém, irmão? Mas tem gente que pega nas palavras, né? É a pessoa que não conhece a graça de Deus. É enfatuado, nada entende, tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem. O que acontece? Nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Começa a falar, isso é nova era, hein? Ninguém falou para você? Cuidado onde você está plantando a sua vida. Nunca se ouviu isso? Essa seita nova aí da graça. Seita. Eles ficam lá no aceita Cristo, agora vem chamar de seita. Cuidado. Irmã, vigia, irmã. A irmã é uma pastora. A pastora Maria do Carmo ouviu um monte disso quando saiu da lei. Vigia, irmã, cuidado. Aquela mulher lá, não sei não. E hoje ela me chama minha bispinha. Só a graça, só Jesus, amado, quando revela. Mas vem altercações sem fim. Por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade, que a graça, é fonte de... Sabe quantas igrejas de falsa graça já tem hoje no Brasil? Cheia. Então, até na TV. E você olha e diz, meu Deus, prende, tira esse sujeito. Gente, é horrível. Aí começa lá, lei, tô predestinado, e aí você fala, e as pessoas, não, fala igual a gente. Homens cuja mente é pervertida, privados da verdade, supondo que a graça é fonte de lucro. Vai ver como ele vive. Ele trabalha? Como ele trata isso? Quem é a esposa dele? Onde está a família? De onde ele veio? Ele veio de dissidência, de igreja. O que ele está querendo? Mas investigue. Não aqui, mas estou falando para os internautas. Você está em dúvida? Vai lá, vá a fundo. Peça a Deus. Tem uma oração que você tem que fazer. Senhor, mostra. Me revela. Mas você tem que ter coragem para ver o que Deus mostra também, né? Porque tem muita ovelha que Deus mostra e diz, não, Deus não, coitado. Coitado. No afinal de contas, né? Podia ser qualquer um. Não, podia ser qualquer um, não. Amém? Eu quero que você